Hoje nós vamos começar a falar sobre a lei do karma, ou de causa e efeito, que é uma lei muito, muito, muito importante e que também tem algumas sutilezas, né? A gente sempre ouviu falar dessa lei de causa e efeito, algumas pessoas chamam de lei do plantio e da colheita, né? Aquilo que você planta, você colhe, não tem jeito, e é assim mesmo que funciona na nossa vida. Só que tem algumas coisas que eu vejo que as pessoas acabam compreendendo de uma forma diferente, e por compreender de uma forma diferente aplicam de uma forma errada, e por isso que o resultado não vem da forma que elas gostariam. Toda ação gera uma força energética que retorna a nós da mesma forma. O que semeamos é o que colhemos. E quando escolhemos ações que levam felicidade e sucesso aos outros, o fruto de nosso karma é a felicidade e o sucesso. Olha que interessante isso. Logo de início, ele fala que toda ação tem uma força energética. E é isso que eu queria começar dividindo com vocês. Às vezes a gente coloca muito o nosso foco na ação. Só que a ação, ela sempre é neutra. Isso é uma coisa que os budistas dizem bastante sobre isso, né? Toda ação é neutra. Mas como assim toda ação é neutra, né? Vamos compreender isso um pouco melhor. Como é que é essa questão da ação que é neutra? A ação em si, quando você observa uma ação, a gente tende a julgar aquela ação pelo que a gente tem em nós mesmos. O seu mundo interno está julgando a ação de uma outra pessoa. Mas vamos falar aqui sobre as suas ações. Ao invés de você focar tanto na ação, né, quando a gente fala de lei de plantio e colheita e tudo isso, a gente tem de olhar para a ação. Vamos olhar para duas coisas que precedem a ação e que são muito importantes. E a primeira delas é a intenção. Qual é a sua real intenção quando você fez aquela ação? Toda ação gera uma força energética. Então, também, precedendo a ação, tem uma coisa que é a vibração. Como é que é isso? Né? E como é que eu transformo isso de uma forma prática para usar no meu dia a dia? Já hoje ainda ou amanhã. Às vezes, você acredita que a sua intenção é boa, e muitas vezes é mesmo. Mas qual é o tipo de energia e de vibração que aquela sua ação vai causar? Eu já vi pessoas com ações aparentemente muito boas, a intenção era legal, só que o resultado daquilo foi muito ruim. Às vezes pessoas tentando defender alguém acabam sendo mandadas embora do trabalho e ela não consegue mais defender ninguém ali. Às vezes a gente arruma briga na família por conta de algumas discussões, às vezes a gente acaba com a energia do nosso casamento. Eu vejo brigas entre irmãos, entre pais e filhos, e uma série de conflitos e confrontos que a gente não precisava passar na nossa vida. Porque no fim das contas, é aquilo que eu sempre digo para vocês, o que você quer mesmo é viver com paz de espírito. Tudo aquilo que você busca no seu mundo externo é porque você acredita que ao conquistar aquilo você terá tal paz de espírito. E tem várias pessoas cada vez mais nos contando que conquistaram tudo no mundo externo e ao invés de elas conseguirem a paz de espírito, elas perderam a paz de espírito. O problema está nas conquistas do mundo externo? Com certeza não. Mas essas sutilezas que a gente às vezes deixa de olhar, ou a gente também não é ensinado a olhar para elas, é que acaba passando. Então, você começa a se perguntar assim, como é que vai ficar a vibração do ambiente em termos de energia se eu tomar essa ação? A energia ela vai tender a ficar mais positiva ou mais negativa? Se eu fizer esse comentário agora, às vezes é um comentário bobo, né, que a gente faz em família, assim, aquilo deixa o clima horrível depois por dias. Se eu fizer esse comentário aqui, como é que vai ficar a vibração do ambiente? E às vezes, você olhando com carinho, você consegue perceber que a intenção não era tão genuína assim, ou às vezes a intenção até era boa, mas só da gente ficar manco nessa parte da vibração, a ação que a princípio era neutra, ela vem carregada de energia negativa, gera uma energia negativa no ambiente. Eu sei que o nosso ego, ele conta histórias que parecem, né, que estão nos levando para um caminho legal, mas é só você ver o resultado na sua própria vida diária. O que ele te entrega é sempre o oposto. Quando fizer uma escolha, qualquer uma, faça a si mesmo duas perguntas. Quais serão as consequências da escolha que eu estou fazendo?
essa escolha trará felicidade a mim e aos outros ao meu redor? A resposta à primeira questão você sentirá em seu coração e saberá imediatamente quais serão as consequências. Quando a segunda questão, se a resposta for sim, então persista nessa escolha. Se for não, escolha outra coisa. É bem simples. A gente está falando aqui de você se tornar uma pessoa consciente, né? Então é encerrar a inconsciência na sua vida. Encerrar fazer as coisas no piloto automático. Encerrar ser uma pessoa reativa à vida o tempo todo. A gente quer que você esteja agora com os 2 pés na consciência. Você se torna uma pessoa consciente. Então você não faz mais ações reagindo nem de forma automática. Você faz tendo a completa consciência daquela ação. E um pensamento e uma palavra entra dentro disso também. Então quando você começa a fazer essas perguntas, né? O que vai acontecer com essa pessoa, com esse ambiente, caso eu faça isso? Vai ser algo positivo? Como é que vai ficar a energia desse lugar? Vai ficar uma energia positiva, uma energia de alegria, de amor ou não? Vai gerar mais conflito ou confronto? Isso que eu estou pensando em fazer vai me beneficiar? Sim, maravilhoso. Mas vai prejudicar alguém? E se a resposta for vai prejudicar, você simplesmente abre mão de fazer isso. Quando você faz essas perguntas a si mesmo e com toda a prática da meditação, das práticas de presença que eu trago aqui para vocês, você vai ficando craque nisso. Você vai percebendo os sinais sutis do seu corpo cada vez mais. Mas aprender a escutar essa sabedoria interna que é poderosa, ele diz aqui no coração, né? É a principal chave que você tem para tomar as melhores decisões da sua vida. Não consulta ninguém, não consulta a sua cabeça, não consulta nem o Daniel. Consulta o seu coração. Essa voz interna que você tem é que sabe exatamente a melhor ação a ser tomada naquele momento que é sempre inédito. Por que a gente não pode copiar ações de outras pessoas e nem as nossas mesmas ações em algum outro momento da vida? Porque é sempre inédito. Você é outra pessoa, você está lidando com pessoas de uma forma inédita, porque as pessoas já não são as mesmas que ontem, a situação é sempre diferente, então não dá para tentar repetir, dar um Ctrl+C, Ctrl+V. Você provavelmente já percebeu na sua vida isso, que você teve uma ação num momento, super funcionou, foi tentar fazer de novo e a coisa não rolou, né? Por quê? Porque é sempre um momento inédito. E o seu coração, essa voz interna, tem a total capacidade de te entregar qual que é a melhor ação a ser feita nesse momento único, inédito e irrepetível da sua vida. Esse vídeo fez sentido para você? Se você quer se aprofundar mais nesse tema, entender como é que você faz para viver 99% do tempo em paz, independente das circunstâncias, tem um convite para te fazer. Vem fazer parte do Clube Satoru. O Clube Satoru é um grupo VIP no WhatsApp, onde você vai ter lá conteúdos exclusivos, você fica sabendo de tudo o que eu crio, desafios, uma série de práticas, meditações, vídeos que eu vou compartilhar lá com você que podem ajudar você demais aí na sua trajetória. Super simples, é só você clicar no link aqui abaixo que eu vou deixar na descrição, ou se você tiver no Instagram, ele vai estar aqui na bio do meu Instagram, e você pode participar de forma totalmente gratuita. Espero você lá.